Olá, boa noite. A TV Atual passa a transmitir diretamente do plenário da Câmara de Vereadores a sessão ordinária desta segunda-feira. Na pauta da ordem do dia, 12 projetos de lei. A maioria dos projetos está em primeira discussão e votação. Abre a sessão ordinária deliberativa o presidente Osmar Barão Sobrinho. Sob a bênção e proteção de Deus, na defesa da liberdade, da igualdade e da justiça, declaro aberta a presente sessão. Eu convido o vereador Macari para fazer a leitura de um trecho bíblico. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e tomar-vei comigo, para que onde eu estou também vós estejais. Amém. Palavras do Senhor. Primeira discussão e votação do projeto de lei 219/2012. A súmula, senhor secretário. Denomina a via pública de Simeão Marino de Castro. William Machado é o proponente. Claudemir Zanco faz a relatoria do presente projeto. Senhor presidente, da mesma forma nós damos os parabéns ao proponente, pela iniciativa. A comissão analisou e dá parecer favorável à tramitação e aprovação do projeto. Na sequência nós vamos ver aí o currículo histórico do Simeão Mariano de Castro, e também foi uma das pessoas que marcou a sua passagem pela nossa cidade, e merecida homenagem, senhor presidente. O vereador Bertani vai fazer a leitura do currículo da biografia do senhor Simeão Marino de Castro. Simeão Marino de Castro nasceu em 18 de junho de 1906, no município de Itapiruna, Rio Grande do Sul. Era casado com Albertina Pereira de Castro, pai de Geocina, Jonatas, Genesi, Josemar, Josué, Isaías, Isaac, Eliezer, Geneucina e Simeão Filho. Veio de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, com a missão de evangelizar o sudoeste do Paraná, e depois de ter passado em alguns municípios do sudoeste, chegou a Pato Branco no ano de 1947. Chegando na cidade para sua missão, recebeu importante apoio de algumas famílias. Senhor José Capilé, família Tioqueta, família Pereira, José Capilé doou um terreno na rua Tocantins, 1477. O missionário Simeão encontrou pelas ruas de Pato Branco pessoas que acreditavam em sua missão e abriram as portas das suas casas e também a porta de seus corações para entender a mensagem transmitida por ele. Homem com a missão de levar paz aos corações e mostrar ao ser humano o quanto ele é especial, muitas famílias foram restauradas. Sem recursos financeiros, Simeão trabalhou duro em busca de seus ideais com determinação, convicção e coragem desse missionário e sua família. Resumindo sua vida, podemos afirmar que ele dedicou grande parte de seu trabalho em favor da sua comunidade. Simeão faleceu em 15 de julho de 1986, aos 79 anos. Obrigado, senhor secretário. Está em discussão o projeto. Presidente. Vereador Macari. Presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentar aqui o seu Guerino. Também quero cumprimentar aqui o nosso vereador eleito, Polazzo, que antes passou batido, não percebi, mas também faz parte do Legislativo, e que também, com certeza, fará um bom trabalho, porque a população assim confiou a ele o voto. Cumprimentar aqui o pastor Isaac, que está presente, sua esposa, seus familiares, pastor Josué, que não está presente, sua família. E cumprimentar o proponente desse projeto, realmente muito bom, muito bem lembrado. Quando nós falamos no Simeão Marino de Castro, foi lido aqui no currículo dele, mas se fosse fazer uma leitura detalhada do que este homem representou para o sudoeste, não somente para Pato Branco, mas para o sudoeste do Paraná, nós levaríamos aqui talvez 50 minutos, uma hora, lendo o que este homem apresentou para a nossa cidade, para o nosso município, para o sudoeste do Paraná, ele vindo da cidade do Rio de Janeiro, pastor Isaac, se dedicando exclusivamente a pregar a palavra de Deus. E hoje, quando nós falamos
na Assembleia de Deus, vereador William, nós lembramos automaticamente de Simeão Marino de Castro. Foi ele o desbravador, o primeiro que entrou, a primeira pessoa que trouxe o Evangelho para o sudoeste do Paraná, foi este homem abençoado por Deus, Simeão Marino de Castro. Por isso que quando nós falamos de pessoas assim, nós voltamos ao passado e vemos de que quanto é importante nós semearmos as coisas boas, fazermos as coisas boas, plantarmos a boa semente, né, pastor Isaac? Porque hoje está sendo lembrado muito tempo que ele veio a falecer. Eu conheci a mãe do pastor Isaac, infelizmente não tive a honra de convidar, de conhecer o saudoso Simeão, mas conheci a esposa, conheci todos os filhos. Inclusive aqui está o pastor Isaac presente, seus filhos. E nós, sempre que nós nos reunimos, se nós formos lá olhar a história, a fundação da igreja Assembleia de Deus, nós percebemos lá de quem foi o fundador. Um homem que deixou tudo, deixou a família, aliás, ele trouxe a família, mas deixou os bens materiais. Foi uma pessoa que não se dedicou a ter capital, mas sim pregar a palavra de Deus. A ele visava o bem-estar das pessoas. Se hoje nós temos aqui, Pato Branco, um número bem expressivo de evangélicos, nós devemos a este pastor, a este irmão, a esta pessoa, que nós o lembramos assim com muita alegria, porque foi através dele que a palavra de Deus foi semeada aqui no sudoeste do Paraná, quando ainda não existia nada, existia apenas somente mato. Aqui se abria as estradas com picareta, com facão, não tinha nada, uma casa que outra aqui perdida no meio do sertão, mas ele não se intimidou. Muitas vezes conta a história de que ele deixava a família dele e se ausentava por um tempo muito grande, mas ele ia pregar a palavra de Deus, porque ele sabia que fazendo assim, ele estava enriquecendo o reino de Deus e ele não media esforços para que isso viesse a acontecer. Eu estou falando aqui, pastor Isaac, assim superficialmente. Logicamente, se nós fôssemos falar aqui, nós levaríamos muito tempo em falar do pastor Simeão Marino. Mas seria assim essas palavras. E quero dizer de que boa homenagem. A Câmara de Vereadores, através do vereador William, que proponente, está fazendo uma grande recordação de uma grande pessoa que passou pelo nosso sudoeste Paraná, uma grande pessoa que deixou um legado muito lindo e muito maravilhoso, seguido por muitos. Muitos já partiram, outros ainda continuam nessa caminhada, mas lembram do Simeão Marino de Castro, os bons ensinamentos e a boa palavra que ele deixou. Muito obrigado. Continua em discussão o projeto. Senhor presidente, Vereador William Machado. Evidentemente não tive a felicidade de conhecê-lo, mas numa conversa com o pastor Isaac, perguntando da evolução, nós ficamos então sabendo da história desse pioneiro, agora referendada pela manifestação do Macari. Realmente uma homenagem de mais uma família da nossa sociedade que desenvolveu um trabalho no fortalecimento, nesse caso, na questão religiosa. Nós respeitamos todas as correntes religiosas, porque eu sempre digo, o que faz bem ao homem é o que interessa. E nós temos que trabalhar nesse princípio. Então, minhas saudações à família, meu agradecimento por ter aceito a nominação na rua. É a nossa homenagem, que vai ficar gravada. E eu acho que é assim que nós temos que se agir. Buscando, refletindo, garimpando tantas professoras, tantos professores, religiosos, religiosas, pessoas do nosso dia a dia, né, seu Laurino? Porque muitas vezes a gente se empolga e pensamos nos grandes valores, nas grandes pessoas que detêm cargos, que muitas vezes executam por sua obrigação determinada função e entende-se que devem ser homenageados.
Mas aquele nosso lá simples que vai construindo dia a dia, esse muitas vezes porque não tem, digamos assim, a divulgação, como o nosso querido Mariano também, essas pessoas simples que nós temos que buscar e fazer essa homenagem. Continue a discussão ao projeto. Senhor presidente, Vereador Bertani. nós também queremos comentar novamente, vereador William, pela homenagem. E falava aqui com o Guilherme, como é que nós poderíamos denominar, então, a rua de Simeão. Ou nós colocamos pioneiro, que veio em 47, né? Ou de missionário. Então o pastor Isaac sugeriu que fosse missionário. Acho que uma bela homenagem. E vamos fazer uma emenda para a segunda votação, para que as pessoas realmente, quando passarem por essa rua, saibam, né, quem foi o seu Simeão. Um carioca da Gema, da Duque de Caxias, que veio ao sudoeste evangelizar e que deixou aí bons frutos. Está aí seu filho, o pastor, que continua na missão de evangelizar o nosso povo, né? Pastor Josué, inclusive irmão, né, dele também. Então os nossos cumprimentos e somos favoráveis, obviamente, ao projeto. Continua em discussão o projeto, senhor presidente. Vereador Biruba. Eu não tinha visto o pastor aí hoje no plenário, mas é uma história que na caminhada nós ouvimos também do pastor. Imagine a dificuldade que foi há 50 anos atrás vir para a região sudoeste, uma cidade de gringo, e a religião católica fortalecida. Pregar a palavra do evangélico e abrir o caminho para uma nova postura da religião. Tenho certeza que enfrentou aqui revólver, faca, dificuldade, deve ter passado fome, se não tentaram enxotar ele daqui, mas ele enfrentou e venceu. Porque além de Deus, ele tinha um objetivo maior, né, que era, enfim, criar, ramificar, enfim, pregar a palavra de Deus. É uma bonita homenagem, né? Hoje, a extensão, hoje, cada bairro existe, cada bairro tem, e humanamente impossível a administração pública fazer o que as igrejas fazem no município de Pato Branco, né? A questão de tentar tirar o cidadão do mau caminho, da droga, enfim, é uma situação em que o poder público não entra, mas a igreja entra. Então, uma bonita homenagem a quem também marcou a sua história, a sua trajetória, principalmente trabalhando o espiritual de toda a região, senhor presidente. Continua em discussão o projeto. Não havendo interessados, passamos à votação, que é nominal. O secretário fará a chamada. Arildo Terezinha Long. Sim. Valdemir Zanco. Sim. Guilherme Silvério. Sim. Laurindo César. Sim ao projeto. Maria Anita Guerra Machado, ausente. Nelson Bertani, sim ao projeto. Valmir Tasca, ausente. Vilmar Macari. Voto sim. William Machado. Sim. Osmar Brown. Sim. 8 votos favoráveis e 2 ausências, senhor presidente. Aprovado por unanimidade dos votos presentes.